Olá, amigos e amigas da EPET, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de lançamento do livro A Segunda Privataria, do nosso companheiro Cláudio da Costa Oliveira. Como dizia o Bertolt Brecht, há homens que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, e esses são os imprescindíveis. Esse, para nós, é o caso de muitos associados, dirigentes e colaboradores da EPET, que, mesmo depois de aposentados, continuam a luta em defesa da Petrobras e, principalmente, do papel da estatal no desenvolvimento econômico e humano do Brasil. Este também é o caso do nosso Cláudio da Costa Oliveira, que está lançando seu livro pela editora Altadena, né? Então, nós estamos aqui com muita satisfação, apostos para recebê-lo, e estamos aqui também pessoas da mais alta qualidade, que vão falar poucos minutos para vocês sobre o Cláudio, sobre a Petrobras, e terão liberdade também de expor suas ideias para que vocês entrem no clima aí do livro, né? São essas pessoas aqui: o Plínio Dias, o Silvio Massa, que é também dirigente da EPET, o Paulo Jerônimo, presidente da ABI, o Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, deputado federal Paulo Ramos e o Pedro Pinho, que é o presidente da EPET, ok? Então, eu passo a palavra primeiro ao colega Paulo Jerônimo, que vai dar a sua saudação para o nosso amigo Cláudio e para todos vocês que nos ouvem. Eu quero agradecer ao Cláudio o convite de participar dessa live e faço questão de ler o livro assim que tiver nas livrarias. A Segunda Privataria. Eu, pela ABI, particularmente eu e a ABI, tem uma ligação muito grande com a Petrobras. Para os mais velhos, a campanha O Petróleo é Nosso nasceu na ABI na década de 50, que gerou o nascimento da Petrobras. Os mais velhos, inclusive eu me incluo desse grupo, nós costumamos dizer que a Petrobras é filha da ABI. Mas tudo bem, mas nasceu lá, entendeu? E eu, particularmente, sempre acompanhei a história da Petrobras. Eu tenho alguns amigos de infância que fizeram carreira da Petrobras. Então, eu já li jornal, primeiro no Jornal do Brasil e depois no Globo, um deles teve um alto cargo na Petrobras e um belo dia me ligou e me disse que tinha uma bomba para mim. Tudo bem, vamos lá, conversamos. Aí ele me contou que tinha descoberto petróleo na plataforma submarina ali de Campos. E me deu a matéria. E eu abri no Jornal do Brasil, a manchete do Jornal do Brasil: petróleo no submarino, no litoral. Tá? E foi uma confusão, a Petrobras desmentiu, não sei o que e tal. Depois acabou confirmando. Anos depois, já no Globo, esse mesmo amigo me ligou: olha, descobrimos um outro, porque é uma potência de petróleo, também no litoral. E aí dei a matéria, e foi muito engraçado, porque estava lá no Globo, eu fiz a matéria, aí o Roberto Marinho me chamou: mas está confirmado? Tá, pô, alto funcionário da Petrobras me passou. Quem ia falar? Não falo, não adianta. É com a ditadura, aquele negócio, não há leão que vai fazer eu contar a fonte. Tá, tudo bem. Me disse depois o contador dele que o Roberto Marinho se encheu de ações, né? E aí, pá, o manchete do Globo e tal, a segunda descoberta, talvez a maior delas todas, a Petrobras. E a Petrobras, o presidente era o Geisel, e o Geisel desmentiu que não tinha nada. Aí o Roberto Marinho me chamou e disse: estou dizendo para o senhor, está confirmado e tal. Aí faz, não faz. Sabe o que nós fizemos? Mandamos um repórter lá para Campos, pegou um barco de pescadores, vamos até a plataforma, dizendo que estava com problema lá do barco, e aí conversou lá com o pessoal, todo mundo confirmou que tinha tido petróleo, ele voltou e tal, aí nós demos outra matéria e tal, e confirmando o petróleo. Aí a Petrobras não teve jeito e acabou confirmando. Eu até hoje não entendi, porque as duas vezes em que eu dei matéria, a Petrobras desmentiu. Pô, será tudo que ela precisava querer, só que ela talvez quisesse fazer um lançamento principal e tal. Mas, de qualquer maneira, eu tenho esse orgulho, fui eu que dei as duas primeiras notícias sobre descoberta de petróleo da plataforma submarina. E aí, os anos passam, tal, sempre muito ligado.
esse rapaz que fez a matéria lá do barco, depois foi trabalhar na assessoria de imprensa da Petrobras. E anos depois eu tenho um amigo que muito ligado à Venezuela, era muito ligado, fez até a campanha do Chaves, e aí me convidou para eu dar uma assessoria para a PDVSA, aquela petroleira, a empresa de petróleo da Venezuela. Aí eu fui lá, tal, peguei lá uma assessoria dessas pequenas, tal, mas de qualquer maneira era um pessoal bom, tal, eu gostei do pessoal que estava aí, os geólogos. Tal. E aí, quando o Chaves esteve aqui, resolveram construir aquela refinaria Abreu Lima, lá de Pernambuco. Aí, na época, eu passava as notícias para os jornais, tal, que eu tinha o contato da PDVSA, eu ficava assim como fonte. Até que um dia, esse chefe aqui da representação da PDVSA me chamou e disse: a gente não vai dar para ter esse contato com a Petrobras, não. Falei, não, porque tem um tal de Paulo Roberto lá, mas é de uma corrupção que eu nunca vi coisa igual. Pô, o cara da PDVSA falar em corrupção de empresa de petróleo, vocês imaginam. Aí, pô, como é que é a história? Falei, olha, primeiro evento que nós tivemos que comprar era uma central elétrica. Ele disse, isso tudo é preço internacional, não tem erro. É de 150 a 300 mil reais, ou milhões de reais, ou $1.000, 150 a 300 mil dólares, milhões de dólares, não me lembro o preço. Esse é o preço internacional, é o mínimo 150, o máximo 300. Sabe quanto é que o Paulo Roberto pagou? $1 milhão. Um roubo, um negócio de doido. Nós não vamos acabar entrando, eu vou levar para o Chaves isso daí e tal. Tudo bem. E aí ele foi me contando as histórias, e eu fui passando para o Estadão, para a Folha, para o Hélio Gasperi. O Hélio Gasperi andou dando umas matérias, depois andou sendo ameaçado também, foi um negócio muito complicado, e deu no que deu, né? A primeira privataria da Petrobras, que praticamente quebraram pela nossa grande Petrobras. E todos nós aqui temos um orgulho danado. Eu tenho um grande amigo, Maranhão, aqui na EPET, eu ficava muito ligado, depois eu trabalhei no BNDES e fui trabalhando muito juntos, sempre em defesa da Petrobras. Eu me lembro de seminários participando junto com o Lessa, o grande Carlos Lessa, presidente da Petrobras, junto com a EPET, e seminários e congressos, essa coisa toda. Então, eu tenho a Petrobras com o maior carinho, acompanho, torço, essa coisa toda, e sempre me esforçando em ajudar a Petrobras. Então, eu quero que saiba o Cláudio, vocês todos, que eu, Paulo Jerônimo, presidente da BI e a BI, estamos fechados com a Petrobras. Vou ler essa segunda privataria e vamos torcer porque o Pedro Celestino não se confirma, a terceira privataria, porque aí a Petrobras não vai aguentar, fora de brincadeira, porque foi muito grande o combate, né, o embate que ela sofreu com essa corrupção que nós vimos aí nos últimos 10, 15 anos. Vou ser bem curto, mas de qualquer maneira é a minha história e a história que eu tenho de ligação com a Petrobras. Um abraço a todos, sucesso e conte comigo e com a ABI em defesa da Petrobras. Um abraço. Muito obrigado. Paulo Jerônimo, presidente da ABI. Pajé para os íntimos, né, Paulo? Pajé. Maravilha. Tá, nós temos aqui também a satisfação de estar com o deputado federal Paulo Ramos, pelo PDT aqui do Rio, e nós chamamos... Grande Paulo Ramos. Exatamente. Nós o chamamos para as suas palavras. Eu quero cumprimentar a todos, obviamente que já foram nominados para ganhar tempo, na figura do nosso homenageado de hoje, que é o Cláudio Oliveira. Mas eu quero iniciar dizendo que eu tive a honra de ser constituinte, de ter participado da elaboração da Constituição, não apenas da Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 88, nas palavras de Ulisses Guimarães, mas na Constituição que colocou no artigo 1º, nos princípios fundamentais, o primeiro princípio fundamental, a soberania nacional. E tive a oportunidade de ser um dos fundadores do movimento em defesa
da economia nacional, sob a liderança do grande Barbosa Lima Sobrinho, na ABI. Ainda para citar somente mais dois nomes, a nossa Maria Augusta Tibiriçá, que como jovem participou da luta em defesa da criação da Petrobras. E também Olga Amélia. Eu poderia citar vários nomes, fico com medo. Mas se tem o Barbosa Lima Sobrinho e duas mulheres, já estou absolvido. Mas também, na própria ABI, também se reunia a Associação Democrática e Nacionalista de Militares, que, em muitos momentos, participava em conjunto das reuniões do movimento em defesa da economia nacional. E no Congresso Nacional, no Congresso Constituinte, a Frente Parlamentar Nacionalista, que teve um papel extremamente determinante para que na Constituição, em homenagem à soberania, nós tivéssemos o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, a bandeira nacional na navegação de cabotagem, a empresa brasileira de capital nacional, que eram alicerces da nossa soberania. Os valores sociais do trabalho. A Constituinte criou as diretrizes para a construção de um país soberano para ser socialmente justo. E aí, também Eusébio da Rocha participava de vez em quando das reuniões do Modecon, tendo sido ele o autor da lei que em 1953 criou a Petrobras. Mas com muitos companheiros do Congresso Constituinte. Mas a Constituição brasileira passou a ser combatida logo depois de promulgada. Houve um esforço muito grande para que a Constituição não fosse respeitada, a ponto de o primeiro presidente da República, eleito pelo voto popular, ganha por um partido político que foi criado para aquela eleição, Partido da Reconstrução Nacional, PRN, que eu, aliás, na época chamava de PRM, não PRN, Partido do Roberto Marinho, que o primeiro presidente eleito já assumiu um discurso em defesa do Estado mínimo, o desmonte do Estado. Quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança. O caçador de Marajás. E iniciou, é preciso dizer isto, a primeira privataria. Nós já estamos, não na segunda, nós já estamos na terceira. Que o caçador de Marajás privatizou praticamente, junto com Itamar Franco, tem que dizer isto. Itamar Franco participou da privataria. Não merece determinadas homenagens, não. Que privatizou todo o setor siderúrgico, privatizou as petroquímicas, extinguiu o Lloyd brasileiro, Lloyd com 104 anos. Nós não falamos mais do Lloyd. O transporte de carga a longa distância. Então, a rede ferroviária federal, isto, Collor Itamar. Collor Itamar. Muito bem. Houve ainda a resistência, a revisão constitucional, que o Collor não privatizou mais, Itamar não privatizou mais, pela proteção constitucional, os monopólios. Mas, desgraçadamente, o povo brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso, que, ao ser eleito, disse: esqueçam tudo que eu escrevi. Que o Fernando Henrique Cardoso, como constituinte que foi, participava da Frente Parlamentar Nacionalista, participou da defesa daquilo que eram as bandeiras da resistência democrática. Fernando Henrique Cardoso eleito, inicialmente destrói.
houve resistência no governo Itamar contra a revisão constitucional. Eu ainda estava lá como deputado federal com outros companheiros. A Constituição não foi modificada no final de 93 e todo o ano de 94. O relator da revisão constitucional que não houve é o famoso Nelson Jobim, que ainda está aí à disposição das multinacionais, tendo ocupado importantes cargos até em governo nosso. Então, Fernando Henrique Cardoso, para continuar privatizando, teve que acabou com os monopólios. E aí, os setores mais estratégicos da economia. E quando eu falo no Itamar Franco, a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, o simbolismo da CSN, mas quantas siderúrgicas foram privatizadas? Aços Piratini, Companhia Siderúrgica Tubarão, Companhia Siderúrgica da Guanabara, a Cesita, a Açominas, Usiminas. Um número, porque as siderúrgicas ainda eram consideradas e são setores estratégicos. De qualquer maneira, Fernando Henrique Cardoso acabou com os monopólios, fez o que fez com a Petrobras, não só o controle acionário, mas também as concessões, um novo marco regulatório, um entreguismo esqueçam tudo que eu escrevi. Privatizou as telecomunicações, acabou com a nacionalização do subsolo, entregou a Vale do Rio Doce. Eu poderia ficar citando aqui inúmeros exemplos. Depois veio o período Lula, os 8 anos do Lula, que nós temos que reconhecer foi um período de resistência, embora no primeiro ano de governo em 2003 estuprou a Constituição, atendendo aos interesses dos bancos, acabando com os juros reais de 12% ao ano, que estava na Constituição. Aliás, me lembrar do Fernando Gasparian, por São Paulo, do MDB, que foi a grande liderança defendendo a pressão sobre os bancos para conter as taxas de juros. Mas, em 2003, logo no início do governo Lula, houve essa modificação na Constituição. Mas, pelo esforço da Petrobras, seus centros de pesquisa em águas profundas, foi descoberto o petróleo na camada do pré-sal. E aí, para o petróleo na camada do pré-sal, o governo Lula fez um outro marco regulatório, fazendo com que a Petrobras fosse a operadora única. Operadora única. Eu estou convencido, companheiros que estão participando, de que foi exatamente isto. Isto foi determinante para o impeachment da presidente Dilma. É claro que nós sabemos que essa direita fascista sempre se utiliza do discurso contra a corrupção. Sempre se utiliza. Mas nós, e é lamentável ter que dizer isto, que eu cheguei de participar de muitos movimentos para que a Petrobras fosse dirigida por petroleiros. E a Petrobras estava sendo dirigida por petroleiros. E o pior é que quando houve as denúncias de corrupção, os dirigentes da Petrobras eram quadros engenheiros da Petrobras. E aí surgiu uma situação extremamente dura, que nos coloca sempre numa defensiva muito grande, porque eles não só confessaram, eles delataram, devolveram dinheiro. Eu aprendi na minha vida que a pior espécie humana é o delator. O delator é a figura mais abjeta que pode existir. E aí, a confissão, a delação, a devolução de recursos fez com que as denúncias de corrupção fossem reconhecidas publicamente. Então, para mim, foi o petróleo na camada do pré-sal, foi o marco regulatório que levou a presidente Dilma ao impeachment. O impeachment não foi nada de pedalada fiscal. O tucanato perdeu 4 eleições sucessivas e ia perder a 5ª. E aí, o impeachment da presidente e a prisão a inabilitação do presidente Lula para o pleito de 2018. Então, as portas foram escancaradas com o apoio de partidos políticos que integravam o governo Dilma, que integraram o governo Lula. O Brizola dizia, e eu convivi intimamente com o Brizola,
está fazendo alianças muito à direita, está cedendo espaços políticos importantes. Como é que a presidente Dilma, que tinha um amplo apoio partidário, não teve 172 votos em 513 para impedir a abertura, para evitar a abertura do processo de impeachment, para ver a dimensão do golpe e as forças políticas contra o interesse nacional que se mobilizaram para o impeachment e com a participação também do Poder Judiciário, que impediu, que veio com o impedimento do presidente Lula. Muito bem. Mas tudo isto foi feito para abrir as portas para o PSDB, para o tucanato. O Bolsonaro furou a fila. Furou a fila e se elegeu presidente da República, primeiro, com uma visão antinacional, entreguista e ainda fascista, antidemocrático, mas também carregando o mesmo discurso do Estado mínimo. E aí vem, numa profusão muito grande, a segunda privataria, porque o presidente Bolsonaro já entregou a BR Distribuidora, já entregou os gasodutos, a nossa Embraer foi para o espaço e já começou a privatizar refinarias como a Randolfo Alves, na Bahia, mas já abriu as portas para a privatização da Eletrobras, dos Correios e Telégrafos. Um escândalo. Correios e Telégrafos, 358 anos, presente em todos os municípios brasileiros, todos, com subsídio cruzado, que faz com que pouco menos de 400 municípios sejam lucrativos, enquanto os demais são deficitários. Quem é que vai entregar os livros didáticos, as provas do Enem? Então, privatizar os Correios e Telégrafos, como privatizar a Eletrobras, isso é um escândalo. Assim, é duro verificar, mas está aí, entregando também a Petrobras. Já entregou a Randolfo Alves, prevê a privatização de várias outras refinarias. Então, temos aí Banco do Brasil, Caixa Econômica, a autonomia do Banco Central já foi uma entrega muito grande, BNDES, o projeto é privatizar tudo, que ninguém tenha dúvida, que é o Bolsonaro, contestado pela mídia convencional, ele é contestado em relação ao Estado Democrático de Direito, mas na política econômica, sob a liderança de Paulo Guedes, ele vem cumprindo o receituário liberal de Estado nenhum, nem Estado mínimo. E agora, essa PEC 32, que é para privatizar todo o serviço público, entregar para a iniciativa privada com alegações as mais diversas. Então, eu poderia aqui estar falando para nós mesmos, porque nós estamos no mesmo campo. Nós estamos no mesmo campo, defendendo a soberania nacional, em homenagem às nossas convicções, mas também lembrando de todos aqueles brasileiros que lutaram tanto para que o Brasil pudesse, a partir da soberania nacional, procurar ter um projeto nacional que está inviabilizado. Eu quero citar, por exemplo, que a gente homenageia um ex-deputado, Fernando Santana, constituinte pelo Partido Comunista. E ele foi a nacionalização do subsolo. Eu me lembro quando nós aprovamos a nacionalização do subsolo, nós fomos abraçar o Fernando Santana, um dos constituintes mais idosos, ele de terno branco, que ele andava de terno branco, sentado na cadeira, todo mundo em volta abraçando, ele falou, acho que eu posso morrer hoje. Fico lembrando de alguns episódios de luta, lamentando muito, e lamentando mais ainda, quando eu citei a Associação Democrática e Nacionalista de Militares, militares caçados pela ditadura, muitos heróis da guerra, lamentar profundamente uma desmoralização maior das Forças Armadas, não apenas em função das insinuações golpistas, mas também um governo Bolsonaro, oriundo do Exército, com tantos militares nos altos escalões, em cargos ministeriais, patrocinando essa entrega do patrimônio nacional. É duro verificar isso. Eu não sei de qual é a pátria que eles falam, a defesa da pátria. Qual é a pátria que eles defendem? Seguramente eles têm outra pátria. A bandeira brasileira que eles carregam na manifestação talvez seja aquela que Castro Alves disse, é um povo que a bandeira empresta,
para cobrir tanta infâmia e covardia. Os militares das Forças Armadas que estão conluiados com esse modelo de assassinato da soberania nacional, eles vão pagar um preço na história. Estão comprometendo as nossas Forças Armadas, infelizmente. Mas nós temos muitos militares, e eu lembro daqueles da ADINAM, que estavam lá, na trincheira de frente. Aí sim, os verdadeiros patriotas. Então, nós estamos aí diante da perspectiva de golpe, o desmonte do Estado, uma velocidade muito acelerada, a entrega do patrimônio nacional correndo solta, e nós ainda diante de uma fachada de luta que é necessária, que nós temos que garantir a alternância no poder. Então, eu quero dizer que hoje aqui, homenagear o Cláudio na sua segunda privataria é afirmar o nosso compromisso. Dizer que ainda há brasileiros que compreendem que sem soberania, sem o controle dos setores estratégicos, não há possibilidade de ter um projeto nacional. Nenhuma possibilidade. E o nosso Cláudio dá essa contribuição. Traz informações contundentes, desmascarando aqueles que tentam iludir a população com um discurso de Estado mínimo ou Estado nenhum. Então, Cláudio, meu grande companheiro, todas as homenagens a você por esse alerta, pela contribuição que você dá para não só reforçar o nosso convencimento, mas para convencer alguns que ainda vacilam e não compreendem a importância da Petrobras, a importância do petróleo para a soberania nacional. Agradeço muito, teria muito o que falar, mas é só a expressão de alguém, né, que já está aí caminhando, né, numa idade não tão grande, uma idade tão grande, mas que já, como dizia Brizola, eu já posso dizer que venho de longe. Então, venho de longe e, por isto, vejo a necessidade e a importância de homenagear o lançamento desse livro, porque é a partir de iniciativas assim que nós vamos ter a verdadeira mobilização nacional na defesa da nossa soberania, assumindo o compromisso de, em recuperando o poder, temos o dever de rever todos esses crimes que estão sendo perpetrados agora, crimes de lesa pátria. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio, que realmente vem de longe aí em tudo que está ligado à soberania nacional. Sabemos que podemos contar contigo. Eu passo a palavra, então, para o presidente da EPET, Pedro Pinho. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse lançamento do livro do meu amigo Cláudio. O Cláudio Oliveira foi das grandes conquistas da IPET, dos grandes quadros que a IPET conquistou. Ele é um conhecedor profundo da economia e das finanças empresariais. Ele trouxe novas análises para preço dos derivados, com uma didática fantástica que vem conquistando pessoas de fora, pessoas afastadas dessa área financeira. Também ele vem denunciando as farsas que o neoliberalismo trouxe para o país. O desmonte da Petrobras por dentro e por fora. Isso é muito importante, porque nós temos que ter a consciência de que o que sofre a Petrobras hoje, que sofre o Brasil, mais que a Petrobras, é fruto de um projeto das finanças internacionais, que começa muito lá atrás, quando desenvolve-se aquelas crises do petróleo. O que eram as crises do petróleo? As crises do petróleo eram a maneira de transformar um objeto material, um objeto físico, num papel, num derivativo. Então, eles passaram a controlar o petróleo, porque já não era mais aquela carga de petróleo embarcada que estava valendo. O que estava valendo era uma especulação no mercado financeiro pelos papéis. Assim, eles começam a tomar conta do mercado e começam
a ganhar força política até chegar às desregulações dos anos 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Com isso, desmoronou-se todo um sistema de produção que vinha sendo construído no Brasil com esforço desde Getúlio Vargas. Esse processo inteiro desmorona não apenas no Brasil, porque me interessa é o Brasil, na verdade, mas ele desmorona no resto do mundo. É ver para o próprio Estados Unidos como vem ladeira abaixo desde os anos 80. A sociedade americana como vem perdendo condição de vida desde os anos 80. Mas vou tratar do Brasil. O que me interessa é o Brasil. Aqui, nós sofremos com a união das finanças com a mídia. Aqueles que têm os cabelos brancos, como os meus, lembram dos jornais que tínhamos, e falou aqui o presidente da BI, dos jornais que nós tínhamos nos anos 60, nos anos 50. Vários jornais. Meu pai era um leitor de jornal, assinava o jornal matutino e o vespertino. Tinham 2 jornais por dia. Hoje não tem mais. Hoje é uma raridade. Hoje as bancas vendem cigarros, doces, porque não tem mais imprensa. É raro, são raros jornais impressos. Realmente houve a evolução, digamos, da tecnologia. Hoje a comunicação é virtual, mas também ser virtual significa estar nesse mesmo modelo econômico em que não há o PIB. O que é o PIB? O PIB não é nada. Vocês pegando o PIB mundial está na ordem de uns 80 a 90 trilhões de dólares. O movimento financeiro internacional é quase 5 vezes isso. Está na ordem de 300 e tantos trilhões de dólares. E se pegarmos os derivativos, isso aumenta mais ainda. Então, hoje é uma economia de fantasia, não é uma economia de PIB. Isso é já um dado bobo, PIB, porque a economia está toda ela em papéis sem valor algum. E isso tem um efeito muito grande no psicossocial das sociedades, porque passa a não ter algo concreto para poder observar. E tudo isso eu estou dizendo em homenagem ao Cláudio, que traz nos seus artigos essa profundidade analítica. Eu estou sedento de vontade de ler a Segunda Privataria. E encerro aqui para dar chance do Cláudio poder falar mais e aproveitar as palavras dele. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Pinho, nosso presidente da EPET, sempre brilhante nas palavras, e vou passar aqui para outro presidente de uma instituição que tradicionalmente é parceira da EPET, que é o Clube de Engenharia. Então, a gente chama aqui para conversar conosco o Pedro Celestino. Seja bem-vindo, Pedro. É com grande satisfação que o Clube de Engenharia participa desse evento de lançamento do livro de um batalhador, de um profundo conhecedor dos problemas do óleo e gás no Brasil, Cláudio Oliveira, que tem dado uma contribuição muito importante para a compreensão da importância do significado da destruição da Petrobras, essa Petrobras que, desde a sua criação no governo Vargas, no segundo governo Vargas, em 1953, sofreu pressão enorme da mídia e de todas as forças que historicamente se colocaram e se colocam contra o nosso desenvolvimento, contra a nossa soberania. Vargas, que fundou o Estado Nacional em 1930, tinha a compreensão
de que sem aço, sem petróleo, sem energia elétrica, não teríamos condições de nos industrializar. E, por isso, jogou pesado, jogou toda a sua energia para que pudéssemos criar instituições que pudessem alavancar o nosso desenvolvimento industrial. Contava Vargas, naquela época, com uma pleiade de industriais, a começar por Roberto Simonsen, que foi quem criou o Centro de Indústria de São Paulo, criou a Faculdade de Sociologia Política de São Paulo, foi senador da República e era um pioneiro no nosso desenvolvimento industrial. Via ele a necessidade da participação do Estado em setores estratégicos da economia para que pudéssemos nos libertar do jugo imposto pelas potências imperialistas, nós que desde 1500 nos submetemos primeiro a Portugal, posteriormente à Inglaterra e mais modernamente aos Estados Unidos da América. A Petrobras é símbolo da capacidade de realização do nosso povo. É um símbolo da nossa soberania. No momento em que, nos anos 2000, conseguimos, graças ao esforço persistente de centenas de geólogos, geofísicos, engenheiros da Petrobras, detectar a maior província petrolífera do planeta nas últimas 3 décadas, equivalente às províncias do Oriente Médio, um petróleo de excelente qualidade, petróleo leve. Nesse momento que ocorreu em 2004, 2005, graças à liderança de Guilherme Estrela, diretor de exploração e produção da Petrobras, que acreditou no seu corpo técnico, que estava desesperançado, desencantado, porquanto no governo Fernando Henrique Cardoso a Petrobras deixara de investir em exploração, e quem não busca petróleo, no momento seguinte, fica sem petróleo para refinar. E o governo Fernando Henrique, que tinha como propósito privatizar também a Petrobras, não conseguiu privatizá-la, porque no segundo mandato contou com a oposição de 2 governadores, Itamar Franco e Olívio Dutra, que se opuseram à privatização da Eletrobras e da própria Petrobras. Lembrem-se vocês que chegaram a tentar mudar o nome da Petrobras para Petrobrax. Pois bem, Guilherme Estrela acreditou nos técnicos, levou o presidente Lula a proposta de furar a camada de sal, grande camada de sal, em águas ultraprofundas. Um poço, naquela época, seria um investimento de 250 milhões de dólares. Estrela convenceu o presidente Lula de furar e achou o petróleo do pré-sal.
Aí começa a nossa desgraça. Porque o pré-sal nos daria a soberania em termos de energia. Falaram aqui, o Paulo Ramos fez um histórico muito bom, o Paulo Jerônimo também falou muito bem. Falaram da corrupção, falaram dos engenheiros da própria Petrobras que compunham seus cargos de direção. Nada disso é importante. Os próprios delatores, o próprio Moro, dizia que a corrupção na Petrobras era de 1 a 3% do faturamento. Ora, como a Petrobras faturava muito, 1 a 3% de muito é muito. O que se fez foi desmoralizar a empresa, que era símbolo da capacidade realizadora do povo brasileiro, que era símbolo da nossa soberania, para que ela pudesse ser privatizada aos poucos, sem alarde, despida da sua capacidade integradora que levava desde a exploração do petróleo à petroquímica, toda a cadeia produtiva do petróleo. A Petrobras era responsável por mais de 5.000 empresas nacionais e estrangeiras que lhes prestavam serviço. Empregava dezenas de milhares de engenheiros, centenas de milhares de técnicos, de várias especialidades. Essa Petrobras tinha que ser destruída. Como era um símbolo, não poderiam atacá-la enquanto símbolo, acertaram-na pela corrupção. Como se a corrupção na Petrobras tivesse surgido em 2004. Ora, o Sigiac Weck é uma das grandes fortunas do mundo e presidiu a Petrobras em todo o governo Figueiredo. No governo Sarney, nós tivemos um general, Alberico Barroso Alves, que foi posto para fora da Transpetro por corrupção. Não foi a corrupção que foi alvo, o objetivo. O objetivo era desmoralizar a empresa para que ela pudesse ser destruída. E eu digo a vocês que dentro de 3 anos, no máximo, a Shell será a maior produtora de petróleo no Brasil. Porque a Petrobras não investe mais em exploração. E nós voltaremos à década de 50, quando éramos dependentes da importação de derivados e de petroquímicos, e com isso inviabilizávamos o nosso desenvolvimento industrial. O que é espantoso hoje é que a burguesia industrial brasileira, que foi uma das responsáveis pela criação da Petrobras na década de 50, assiste silenciosamente à sua destruição. Não se dá conta de que a reindustrialização do país será impossível com preços de derivados e de petroquímicos comandados de fora, como já são, desde que se estabeleceu a famosa
paridade com preço internacional. Desde que Bendini assumiu, no governo Dilma, a presidência da Petrobras, com planos de desfazer de ativos para reduzir a dívida, a Petrobras estava endividada porque achara petróleo. As multinacionais tinham caixa porque não achavam petróleo. Hoje as multinacionais aqui estão gastando o caixa que tinha, se endividando, porque produzirão petróleo. Tudo isso que eu estou contando a vocês, o nosso Cláudio Oliveira sabe de cor e salteado e didaticamente expõe para que o nosso povo tenha condições de resistir a esse desmonte. Sem soberania não há cidadania. Sem soberania não há desenvolvimento. O Cláudio tem essa compreensão e, por isso, conta com todo o nosso apoio. Muito obrigado, Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, entidade queridíssima de nós da EPET. Eu, particularmente, fiz o meu estágio na revista do clube e é uma satisfação aqui ouvi-lo, viu, Pedro? Então, passamos agora para o Silvio Massa, que é o autor de A Desconstrução da Petrobras, um crime de lesa pátria. Ele também poderá, melhor do que ninguém, falar sobre o que está acontecendo com a nossa querida Petrobras. Além de tudo, foi também dirigente da BR Distribuidora, né, Silvio? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado ao Cláudio pelo convite, aos demais participantes que fizeram retrospectos atualíssimos do que nós estamos vivendo. Eu gostaria de começar localizando o ovo da serpente. Dos anos 40 aos anos 80, o Brasil conseguiu estruturar a sua economia relativamente à sua soberania, conseguiu erigir uma infraestrutura sólida, diria quase autônoma, independente. O presidente Roosevelt teve que vir ao Brasil convencer o presidente Getúlio Vargas a participar da Segunda Guerra Mundial e conseguimos, então, a Siderúrgica Nacional. A partir dos anos 90, um pouco antes dos anos 90, nos anos 60, o ovo da serpente nasce intelectualmente, com uma edição do Fernando Henrique Cardoso de um livro chamado Teoria da Dependência, onde voluntariamente ele reconhece a nossa impossibilidade de sermos independentes, autônomos tecnologicamente. Evidentemente que esse, para mim, foi o ovo da serpente. A partir dos anos 90, nós vamos encontrar o Fernando Henrique realizando aquilo que ele culturalmente ou tecnicamente elaborou ao lado do chileno Faleto. Eu fui me deter na primeira privataria e é muito interessante considerar que a primeira privataria que envolveu toda a elite brasileira, são 8.000 pessoas investigadas na Comissão de Inquérito do Banestado, que está hoje atualmente arquivado no Senado Federal e nunca foram processados. Os personagens da primeira privataria estão presentes na segunda privataria do Cláudio, que é o José Serra. É muito interessante encontrar a importância do José Serra na entrega da Petrobras, ao procurar pessoalmente a Chevron para alterar o contrato de concessão, de partilha em concessão. Isso foi uma promessa dele. Ou seja, nós estamos num processo de acumulação, de perda, de autonomia, de soberania,
impensável, porque envolve, inclusive, as Forças Armadas. Essa ausência completa das Forças Armadas em relação à Petrobras, à Eletrobras, à Siderúrgica Nacional, transformando o país em simples exportador de matéria-prima, é um retrocesso. Voltamos à época do pau-brasil, voltamos à época da exportação do açúcar, do minério bruto, não temos mais o aço, importamos aço. Quer dizer, a grande pergunta é: aonde está a elite brasileira? Aonde está a burguesia nacional? A burguesia nacional sempre, em todos os países, é um ponto de resistência. Desapareceram aqueles empresários que realmente queriam fixar um ponto de construção nacional. Eu vivi 32 anos dentro da Petrobras. Acompanhei bastante a luta da construção da Petrobras. E verifico que realmente a ausência de luta, a ausência de povo na rua, a ausência de resistência levará esse país para onde? Essa é a grande pergunta, não para a minha geração que está acabada, para a geração dos jovens, que não, os símbolos nacionais foram desprezados. Como surgiu essa elite, entre aspas, atual, que comanda o Brasil? Quando eu verifico agora na CPI das vacinas o envolvimento de vários militares de alta graduação militar, é envergonhar, a gente sente vergonha de estar presenciando esse quadro de destruição da estrutura nacional, seja física, econômica, moral e ética. Não há resistência, não há paralelo em país nenhum do mundo que se faça entrega dos bens, da riqueza nacional, da forma que está sendo feita no Brasil, sem reação, sem resistência. A minha esperança é que esse pequeno livro do Cláudio, pequeno em número de páginas, mas profundamente grande, sirva como instigador, incentivar reação do Congresso Nacional para realmente criar uma CPI sobre as vendas dos ativos da Petrobras. Dessa vez, as vendas dos ativos da Petrobras, o que mais me estarrece é que contou com a anuência do Supremo Tribunal Federal, com a anuência do CAD. Quer dizer, a estrutura nacional ela está envolvida nessa entrega criminosa dos bens nacionais. Esse tipo de... A minha expectativa é que surja em algum lugar, em algum momento, incentivado por iniciativas como essa do Cláudio e de outras, onde a EPET tem realmente uma instrumentalização muito poderosa, que surja uma reação que tem que vir do povo, porque da elite nacional não está vindo. A elite nacional deu de mão beijada. Estão eles realmente... Não há reação. O Paulo Ramos fez um longo retrospecto, o Celestino idem. Mas aonde está a reação? Esse é o grande problema. Nós não temos uma mídia, nós não temos autonomia de comunicação. Aí surgiu uma grande esperança, que foram os caminhoneiros, uma estrutura organizada, consciente, pagando um preço absurdo, já que temos a matéria-prima, já que temos a indústria do refino, já que temos a distribuição. E tudo isso está sendo entregue. E o caminhoneiro paga um preço que não tem a renda do americano. Como é possível pagar o preço de um combustível que é praticado nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, com o nível de renda média
do brasileiro, do caminhoneiro. E esses absurdos, eles estão agora, recentemente, a entrega da Eletrobras. A entrega da Eletrobras significa a entrega das águas, o domínio das águas. Aonde isso pode, em qualquer lugar do mundo, ser entregue com essa facilidade? Eu quero parabenizar o Cláudio por esse grande esforço de traduzir em números reais, verdadeiros, a dimensão da Petrobras, que perdeu de um faturamento médio, de faturamento líquido, 140 bilhões de dólares para 50 bilhões de dólares em 2020. 90 bilhões de dólares é a tradução da entrega da Petrobras, é a perda de faturamento. E aonde essa empresa poderá se apoiar no futuro, como exportadora, talvez até secundária, da matéria-prima do petróleo bruto do pré-sal. Eu parabenizo o Cláudio na esperança que esse pequeno livro dele represente uma quebra do ovo da serpente que nós estamos envolvidos desde os anos 90. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio Massa. A gente lembra que o livro do Silvio, A Desconstrução da Petrobras, um crime de lesa pátria, pode ser adquirido pelo site da EPET, aepet.org.br. E o mesmo vale para o livro A Segunda Privataria, do nosso homenageado de hoje, que é o Cláudio da Costa Oliveira. Eu, então, passo para o Cláudio, que é o autor do livro e que vai falar, dizer as palavras finais aqui desse nosso encontro. Bom, eu só tenho a agradecer vocês, a presença de vocês, a palavra de vocês aqui hoje, não é? Eu gostaria muito de ouvir o Plínio, sabe? Porque ele representa uma categoria muito importante para nós todos aqui, tá? Nós já nos reunimos e conversamos tantas vezes, né? E o nosso tema, o nosso sonho, o nosso pensamento é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. A nossa esperança, né, de se ter um país soberano, é essa a palavra, soberano, né? Ter um Brasil soberano, um Brasil livre, um Brasil independente, né? Um Brasil brasileiro, não é? É o que nós sonhamos sempre, né? E esse nosso sonho não vem de agora, né? É por isso que, nesse livro, eu adotei o pseudônimo de Doroteu Saturnio. Por que esse Doroteu Saturnio? Porque os inconfidentes brasileiros, né? Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa utilizavam esses nomes, esse pseudônimo, Doroteu Saturnio, né? Então, eu emprestei deles para colocar aqui. Por quê? Porque essa luta nossa de um Brasil independente, um Brasil livre, um Brasil soberano, vem desde lá. Desde esses inconfidentes, né? Eles deram a vida por isso, né? O Tiradentes foi enforcado, esquartejado, né? Tomás Antônio Gonzaga foi preso e degradado, foi para Moçambique, morreu em Moçambique. Cláudio Manuel da Costa foi preso e dizem que se suicidou na cadeia. Quer dizer, é uma história que ninguém acredita, né? Mas eles entregaram a vida por esse mesmo sonho, esse mesmo ideal que nós estamos hoje aqui lutando, não é? E que o Brasil passou esse período todo, esse tempo todo, tivemos uma suposta independência no 7 de setembro, né? Mas que, na verdade, não é a independência que nós queríamos, nem que os inconfidentes queriam, né? Nós queremos a soberania nacional, pelo menos isso. É o direito a ter a soberania nacional. Não é possível que um país desse não possa ter esse direito, não é? Então, depois disso, depois desses inconfidentes, o que nós vimos foi a luta de Getúlio Vargas, né?
para fazer isso, para trazer isso para o país. E se a gente lê a carta renúncia do Getúlio, a gente vê que ele acreditava que com aquela atitude dele, ele ia dar ao Brasil a soberania que o Brasil precisava. Ele acreditava que ele, se matando, o Brasil se tornaria independente e os abutres, como ele fariam, né, seriam vencidos. Mas isso foi efêmero. Foi por muito pouco tempo, né? Logo, os chamados abutres voltaram a tomar conta do Brasil, né? De fato, o Brasil, de 1930 ou 40 até 1980, foi o país que mais se desenvolveu industrialmente no mundo, né? Provavelmente, né? Se a gente olhar em 1980, a indústria brasileira produzia mais do que a indústria da China e da Coreia juntos. Tá certo? Então, o que houve? Apenas 40 anos atrás, a indústria brasileira produzia mais do que a indústria da China e da Coreia junto. Em 1990, 30 anos atrás, o produto interno bruto do Brasil era maior do que o produto interno bruto chinês. Claro, a gente volta lá em 1980, o que aconteceu, né? Final dos anos 70, 80, né? Foi o surgimento do neoliberalismo, Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, né? Implantaram isso, um tiro no pé, né? De todos, né? E o Brasil foi nessa onda, estamos até hoje. Quer dizer, um modelo que já está completamente ultrapassado, volta agora com o seu Paulo Guedes com toda a força. Tá certo? E nós aqui continuamos com a nossa esperança, com a nossa luta de um mínimo, que é a soberania brasileira, né? O Getúlio Vargas, na sua carta testamento, e eu digo aqui, ó, nós temos de resgatar essa carta do Getúlio. A carta do Getúlio, ela foi esquecida, foi jogada no lixo, eu não sei. Ninguém sabe o que é isso. Eu pergunto meus filhos aqui, todos formados, ninguém nunca aprendeu na escola, ninguém nunca viu falar dessa carta testamento de Getúlio. Essa carta tinha de estar em todas as escolas do Brasil. Essa carta tinha de ser tema de redação todos os anos no Enem. Tá? Para os brasileiros aprenderem o que é ser brasileiro. E nessa carta, vou citar um texto pequeno que o Getúlio falou. Ele disse: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas. A liberdade nacional é o que nós lutamos aqui, é a soberania nacional. A potencialização das nossas riquezas quer dizer o seguinte: Brasil, não entrega as suas riquezas de graça para todo mundo, não. Você tem de potencializar isso que você tem para se tornar soberano. E aqui que está sendo feito é tudo o inverso. Não é? O que acontece? Falar em petróleo, né? O que acontece hoje na Petrobras? A entrega total, né? Vocês já viram algum país árabe fazer leilão das reservas de petróleo deles? Claro que não. Está entendendo? Agora, vamos falar, não, a Noruega fez leilão, sim. Mas com regras estabelecidas, muito rígidas lá dentro, que faz com que o seguinte: a renda da receita do petróleo, 80% fica com o país, fica com a Noruega. Aqui no Brasil, da renda de petróleo, menos de 40% fica com o Brasil. É uma distância enorme, é um volume de dinheiro enorme, tá certo? Que vai sangrando o país. É o recurso de dinheiro que seria necessário para resolver uma enorme quantidade de problemas que nós temos, né? Hoje a gente vê falando, não, vamos aumentar a contribuição social, então para isso não vamos pagar os precatórios, é a solução, tá certo? Enquanto isso, o nosso petróleo, as nossas riquezas estão sendo entregues de graça para fora, né? E como aconteceu? Olha,
Você chega a Shell, que já foi citada aqui, né? O próprio Pedro Celestino, ele já coloca que ele acredita, né? E eu estou com ele, não sei exatamente se é 3 anos, quanto vai durar, mas da forma que vai ocupar o lugar da Petrobras muito brevemente, né? Então, em 2017, né? Foi criada aquela medida provisória do trilhão. Lembra da medida provisória do trilhão? Que o nosso amigo Paulo César Ribeiro, né, meu amigo Paulo César Ribeiro, lá de Brasília, né, ele escreveu sobre isso e falou sobre isso muito bem, não é? Relatou isso aí, lá no Congresso Nacional, isenção, tá? Lei que foi dada isenção total para as empresas estrangeiras explorarem petróleo no Brasil. Isso é um absurdo, não é? Então, a medida provisória que foi enviada pelo governo Temer, dava uma isenção até 2022. O ministro do Comércio do Reino Unido veio ao Brasil fazer lobby no Congresso. Aí a medida provisória, além de medida provisória do trilhão, passou a ser chamada também de medida provisória da Shell. Porque a Shell, em 2016, tinha comprado a BG, a British Gas, que era a maior produtora de petróleo no Brasil depois da Petrobras. E a Shell comprou, e em 2017, obteve os benefícios de isenção total, não é? Concedida pelo nosso Congresso. E a medida provisória que dizia que esse benefício ia até 2022 foi estendida até 2040. E aí apareceu esse benefício de 1 trilhão, que hoje não são 1 trilhão, mais 2, mais 3 trilhões que está sendo entregue, e o país precisando de recursos, não é? Lá em 2010, quando foi descoberto o campo de Búzios, né? E que o país mudou do modelo de concessão para o modelo de paridade, né? Modelo de partilha, desculpe, obrigado, para o modelo de concessão, para o modelo de partilha. Isso lá em 2010, quando foi criado o modelo de partilha, era porque, por lei, a Petrobras obrigatoriamente seria operadora de todos os campos, com pelo menos 30% de participação, mas seria a operadora de todos os campos. Isso era a condição sine qua non para a existência desse modelo de partilha. Mas eles foram mudar a lei. Tiraram essa condição de obrigatoriedade da Petrobras ser operadora, alegando, vai ser muito difícil, muitos problemas financeiros da Petrobras, tira ela e entrega para os outros. Olha, a partir daquele momento que aconteceu isso, o modelo de partilha tinha de ser modificado. Entregar a operação de um campo dentro do modelo de partilha para uma empresa estrangeira é conto do vigário. Ninguém consegue controlar o que eles lançam como chamado custo em óleo. O modelo de partilha tem o chamado custo em óleo. Ninguém consegue controlar o que entra naquilo ali, tá? Se a nossa empresa pré-sal aí, que é a controladora, nem se ela tivesse um exército de auditores, ela ia conseguir saber quanto é que estão lançando ali dentro. Isso é um crime que está sendo... Isso tem de ser modificado. Nós estamos sendo lesados, né? Outra coisa que aconteceu lá, também em 2010, né, foi a criação da seção onerosa para capitalizar a Petrobras. Ótimo, perfeito. Só que quando foi feita a seção onerosa, também foi dado isenção da participação especial do governo nos campos do pré-sal, no campo da seção onerosa. Isenção. Naquela época, em 2010, se imaginava que esses campos aí do pré-sal, né, esse campo de Búzios, que era o super gigante, o maior campo de águas profundas do mundo, né, que a produção de cada poço daquele ia ser de 10 a 15 mil barris por dia. Hoje já se vê
que aqueles campos eles produzem 40, 50 mil barris por dia. São os campos mais produtivos do mundo. Produzem mais petróleo do que os campos da Arábia Saudita, dos árabes, não tem. São os campos mais produtivos do mundo. Tá? E a Petrobras está gozando disso sem pagar nada. Está errado. A lei foi feita lá em 2010, tem de ser modificada. Eu agora acabei de ler uma notícia dizendo que no mês de julho, né, a seção onerosa bateu o recorde de produção. Produziu mais de 900 mil barris dia de petróleo na seção onerosa. Tá? Então, devido à isenção da participação especial, a União, os estados e o município deixam de receber por mês, mais de 600 milhões de dólares, tá? No ano, vai ser mais de 7 bilhões de dólares de receita que tinha de estar indo para os brasileiros, tá certo? E que está indo para a Petrobras para transferir para os seus acionistas. Claro que está errado, não é? A Petrobras quer ter o preço internacional, não é? Então, ela tem de ter uma carga tributária também internacional. Nós estamos falando da Noruega, né? Noruega, a renda petroleira é 80%, no Brasil é menos de 40%. E quanto mais se entrar no pré-sal, menor vai ser a participação brasileira nessa renda de petróleo. Isso tem de ser mudado. A quem cabe mudar isso? É o executivo. Tem de estabelecer a regra para trazer aquilo que é a nossa soberania, aquilo que é o nosso direito. Mas ninguém quer mexer com isso. Não é? É aquilo que o deputado Paulo Ramos sempre fala, né? E eu sempre assisto ele falando, né? E sempre repito a coisa que ele fala. É assim, ó, tem muita gente aí que tem na carteira de identidade, está escrito que ele é brasileiro. Mas tem alguma coisa errada nesse negócio, não é? Na verdade, esse pessoal está trabalhando por outros interesses, né? Aqui, agora, eu só queria sair um pouco da linha do assunto, porque não conseguimos falar com Plínio Dias. Eu sou diretor lá desse Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, né? E tenho a honra de trabalhar muito com os caminhoneiros, que eu aprendi muito com eles, tá certo? Primeiro, eu já ouvi falar aqui, a gente não consegue fazer o povo se movimentar em prol do Brasil. Por quê? Porque nós não conseguimos nos comunicar com o povo. A nossa língua é diferente da língua do povo. Eu costumo dizer o seguinte, depois que a gente aprende álgebra, a gente esquece a aritmética. O povo, não é dado ao povo conhecer álgebra, ele só conhece a aritmética. Então o povo raciocina na aritmética, nós raciocinamos na álgebra. O resultado pode ser o mesmo, mas os caminhos são diferentes. Não adianta eu chegar a escrever, vocês vão entender. E não adianta nós ficarmos conversando. Nosso pensamento é o mesmo. Nós precisamos conversar com aquele que precisa ouvir, que é o povo, tá certo? Então, nós é que temos de ter a língua do povo. Se eu escrevo um artigo dizendo, olha, a Petrobras está vendendo seus ativos para distribuir dividendos. O povo não sabe nem o que é ativo, muito menos o que é dividendo. Portanto, é a mesma coisa que eu estivesse falando japonês. Então, eu encontrei nos caminhoneiros os parceiros grandiosos e fiéis que entendem o que a gente fala e que entendem também o que o povo fala. Tá? A grande força do caminhoneiro não é a paralisação, esse negócio, vamos para, não. A grande força do caminhoneiro está na comunicação. É isso que eu estou tentando ensinar a eles, é a comunicação. Eles conseguem se comunicar de uma maneira fantástica e rápida. E não é só o caminhoneiro, não, sabe? Todo o motorista autônomo, tá? Eu estou criando um site para apoio ao motorista autônomo. O motorista autônomo é o caminhoneiro autônomo, é o caminhoneiro urbano, aquele que faz mudanças, transporte, tá certo? É o motorista de aplicativo,
né? O Uber 99, é o taxista, é o motorista de van que leva os estudantes, são todos eles, são aqueles que têm um veículo no nome do seu CPF e que vivem naquilo. Esses são motoristas autônomos, né? E nesse site tem uma frase lá, que eu escrevi lá, que diz o seguinte: por maior que seja o meu inimigo, a verdade me torna maior que ele. Então, a nossa luta por um Brasil soberano é uma luta verdadeira. O nosso inimigo, ele é enorme, ele é o mundo inteiro contra a gente, tá certo? Mas a nossa luta é verdadeira. É por isso que nós somos maior do que eles, entendeu? Nós somos como os inconfidentes lá, nós somos maiores do que eles, tá? Porque a nossa luta é verdadeira, tá certo? Então, agora, recentemente, vocês viram aí, Sérgio Reis chamando para uma paralisação dia 7 de setembro, não é? E envolvendo os caminhoneiros nesse assunto. Eles estão envolvendo os caminhoneiros nesse assunto, sabe? Como fizeram em 2018. Na verdade, é o pessoal do agronegócio, grandes latifundiários, né? Uma meia dúzia de bilionários lá que querem tomar conta do Brasil e envolver os caminhoneiros. Por que eles querem envolver o caminhoneiro? Porque eles têm milhares de caminhões, eles podem pegar os caminhões dele e encher Brasília de caminhão. Eles não precisam do caminhoneiro autônomo, não. Tá certo? Mas o que acontece? Eles querem ir lá no Supremo Tribunal e aprovar a lei que eles querem. Quando foi colocado lá no Supremo Tribunal a lei do piso mínimo de frete e o Supremo brecou, está brecado lá no Supremo, né? Eles apoiaram, tá? Mas quando foi brecado a ferrogrão, aí a bronca deles é essa, eles têm de acabar com o Supremo para dar ferrogrão deles. Mas o fato é o seguinte, os caminhões deles são caminhão de empresa, tá? Esses caminhões não podem paralisar, senão se constitui o tal do lockout. Isso é contra a lei. Então eles querem chamar os caminhoneiros autônomos para se posicionar. O caminhoneiro autônomo não pode paralisar. Isso não é contra a lei, né? Então eles querem colocar a culpa toda no caminhoneiro autônomo. Mas se vocês forem lá em Brasília, no dia 7 de setembro, e em outros locais, ver quais são os caminhões que estão lá, é só olhar a placa do caminhão e verificar qual é a origem dele. Se essa placa está registrada no CPF, é um caminhoneiro autônomo. Agora, se está no CNPJ, é de uma empresa. Isso aí é local, é crime. E garanto para vocês que aquilo que vai ter de caminhão por aí, parado e paralisando, é tudo de CNPJ, tá? Não é de CPF, tá? Isso nós vamos verificar e vamos acompanhar, porque os caminhoneiros estão revoltados com isso e eles estão querendo envolver os caminhoneiros nisso, né? Então, eu queria sair um pouco, porque esse assunto de 7 de setembro é muito importante, né, que vem aí, que estão querendo envolver o caminhoneiro autônomo nisso, injustamente, como fizeram em 2018. Fizeram a mesma coisa e colocaram como se fosse tudo culpa do caminhoneiro autônomo, tá certo? Mas voltando, então, à nossa Petrobras, não é? A Petrobras, né, como bem disse aí o meu amigo, né, e que foi o grande incentivador para eu criar esse livro, que me ajudou em tudo, me ensinou o caminho das pedras, que foi o Silvio Massa, né, que, inclusive, o título do livro foi sugestão dele, tá? Então, é quem eu agradeço demais, né, o Silvio Massa. E o Silvio Massa falou agora há pouco, é isso, o desmonte da Petrobras está muito claro, né? É só ver a receita líquida da Petrobras, que de 2010 até 2014 foi sempre acima de 140 bilhões de dólares, tá? Em 2014, ela foi de 144 bilhões de dólares. Agora, em 2020, caiu para 54. Uma diferença de 90 bilhões de dólares, que é um valor superior ao PIB da maioria dos países do mundo. Esse é o tamanho do desmonte da Petrobras, que ninguém presta atenção do que está acontecendo. Não é verdade? Então, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte: nós aqui, eu, vocês,
não é? Nós não vamos conseguir, eu sempre falo isso, sabe? Nós não vamos conseguir, provavelmente não, tá? Mudar o Brasil e muito menos o mundo, tá? Mas uma coisa eu tenho certeza, nós vamos morrer tentando, tá? Muito obrigado, tá bom? Boa noite, meus amigos. Falou, obrigado. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com essa verdadeira seleção que se formou em torno do lançamento do seu livro. A gente, então, vai se encaminhando para o encerramento desse encontro, agradecendo muito aos amigos e amigas da EPET, agradecendo ao pessoal que nos deu suporte, ao Bichara, ao Eric Sanz, ao Reinaldo Rocha, que está aqui com a gente nesse apoio, ao Jorge Sávio, da editora Altadena. Ok? Muito boa noite para vocês. E eu me comprometo aqui com o Cláudio de fazer um AEPET TV com Plínio Dias. Aí ele terá um espaço exclusivo para falar pelos caminhoneiros autônomos. Ok, Cláudio? Muito ótimo, boa noite. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, parabéns e muito boa noite a todos. Obrigado.